Pernambucano. E com isso, a gente consegue tirar dúvida com mais de 900 pessoas. Então, a gente tem um grupo dos federados que qualquer um pode mandar lá uma dúvida e trocar um bench, que é basicamente você entrar no chat ou então você mandar uma mensagem, um áudio para uma pessoa perguntando sobre uma dúvida. Por exemplo, eu tenho dúvida sobre precificação dos meus serviços. E aí a pessoa vai lá, manda o áudio para você, vocês conversam, e aí você consegue começar a maturar isso dentro da sua EJ. Então, eu acho que muito do que vocês vão estar aprendendo nesse processo todo é a ver que vocês vão ter uma empresa júnior muito mais amadurecida, que vai ter proporcionalidade para crescer, tá? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de quando a gente está no MEG, essa visão de crescimento. A gente pode sair da EJ, mas a EJ ela vai continuar e o ideal é que ela continue sempre crescendo, beleza? E outra coisa são os contatos que a gente tem com outras pessoas e o conhecimento que a gente vai adquirindo, tanto conversando com outras pessoas das EJs, como também participando de eventos MEG, que a gente pode ter muito mais conhecimento, pautas sobre liderança, pautas sobre projetos, tudo que vocês vão ter que desenvolver dentro da EJ de vocês estão vendo aqui e também vai ser trabalhado posteriormente. Então, tudo isso que vai ser cobrado para vocês aqui durante esse processo é muito importante que vocês façam estrategicamente, não só façam por fazer. Por que eu digo isso? Porque tem muita empresa júnior que, depois, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo algumas documentações e, por exemplo, tem muita empresa que tem dificuldade em encontrar o cliente ideal, fazer o ICP dela. E isso daí é uma coisa que vocês olham aqui também. Então, se vocês deixarem isso bem definido, se vocês conseguirem fazer uma coisa coesa, vai ser muito mais fácil para a empresa de júnior de vocês ir crescendo depois que vocês forem embora também. Então, esse é um momento único que vocês estão tendo. É um momento muito massa, eu vivi isso daqui, eu sei como é que é estar no lugar de vocês, eu também estava de câmera fechada no começo, tá? Então é um processo de amadurecimento e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que estar dentro do MEG para vocês vai ser enriquecedor, tanto para a experiência de vocês, quanto para a EJ de vocês crescer no futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Lucas. Acho que é sempre bom, né, quando a gente está entrando em um contexto completamente novo daquele que a gente estava ali, a gente se desafiando a estar nesse contexto. É muito bom ouvir de pessoas que já passaram, né, já passaram pela experiência. Então, Lucas, te convido a ficar por aqui, caso tu consiga, caso não. Muitíssimo obrigada. Se tu quiser deixar o teu contato aberto, né, eu vou pedir para a Rua, para Marcelo compartilhar com o pessoal lá pelo nosso grupo de comunicação. Caso vocês queiram, pessoal, conversar mais com o Lucas, tirar dúvidas, perguntar como foi para a Potencialize e para as outras pessoas da EJ dele, para ele em si, né, uma experiência particular dele também, dentro do processo de federação, dicas também de como aproveitar assim, mais profundamente cada fase. Aí vocês podem assim, conversar mais a fundo com ele. Beleza? Beleza. Seguindo o nosso dia, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre Bravos Guerreiros. Se vocês já entraram no nosso grupo, espero muito que tenham entrado, a gente dá o nome para essa jornada de Bravos Guerreiros. Então a gente olha muito para essa tradição, essa história, e a gente olha muito sobre ser pernambucano. Eu trouxe isso para vocês lá na segunda, então não vou me estender muito aqui, mas eu queria trazer, acima de tudo, o que vai ser esse pontapé da nossa jornada. Então, mais uma vez para vocês, a gente tem quem vai estar o time guiando esse processo, essa jornada de federação. Então, eu, Marcelo e Ru vamos estar com vocês a todo momento. Então, qualquer coisa que vocês precisem, pode aperrear a gente está aqui para isso. Então, agora que vocês estão inscritos na jornada, mais do que nunca, posso falar isso. Precisou de qualquer coisa, pode falar com a gente. Mandex, meu apelido pode ser Manda ou Mandex também. Eu acho que eu esqueci de alinhar isso. Mas, digamos, Mandex, não sei se isso é uma dúvida, se perguntar. Pergunta. Mandex, não sei o que fazer com essa documentação. Pergunta. Tipo, tô perdido, não sei o que fazer. Tipo, só tem... tô com dificuldade de repassar para o meu time determinado ponto. Ou não sei como lidar com determinada situação com a instituição de ensino. Pode falar com a gente, que a gente está aqui, de fato, para auxiliar vocês. Boa? Mas, trazendo para vocês como foi esse início de jornada. Aqui, a gente já está começando a entrar no bloco sobre o que é e de onde vem. Vem uma parte Globo Repórter, assim, o Movimento Empresa Júnior. Então, as origens do Movimento Empresa Júnior. Vocês vão ter uma entrega que fala muito como vocês e sua empresa júnior se conectam ao ecossistema MEG.
para a gente entender de fato por que vocês estão querendo essa federação, como vocês se conectam, e para a gente ajudar vocês a aperfeiçoarem também esses pontinhos. Então, por isso é muito importante que vocês estejam atentos a esses momentos de capacitação. Indico muito que vocês anotem. Caso vocês tenham dúvida, podem anotar e a gente pode tirar no final. Caso vocês achem pontos assim muito massa, nossa, me identifiquei muito com essa parte. Anota. Tudo isso é o que vai fazer o diferencial na hora de vocês estarem ali na janela de federação de fato. Então, o início da jornada, eu ouvi muito lá no início, quando eu fui entrando no Movimento Empresa Júnior, que o MEG, ele pode ser tão pequeno quando você quer que ele seja, ou tão grande quanto você faça ser. E eu não sei se vocês já conseguiram assimilar essa frase agora, mas basicamente essa frase diz para a gente se entregar com tudo, assim, de corpo e alma, se jogar de cabeça. A gente está aqui todos os dias se desafiando pelo empreendedorismo jovem, e dentro do MEG a gente tem muito isso, de que nada pode ser parcialmente, sabe? A gente tem que se jogar de cabeça mesmo. A gente tem que conseguir tornar essa experiência e essa oportunidade grandiosa. Então, é assim que eu começo a explicar para vocês de onde vem o Movimento Empresa Júnior. Então, agora, a gente vai voltar lá para 1967, na França, que foi onde o Movimento Empresa Júnior teve os suas primeiras organizações, realmente o surgimento do Movimento Empresa Júnior. Então, apesar dessa maneira, a primeira empresa júnior do mundo foi criada na França. Então, alguns alunos se juntaram ali e estavam ali inconformados com sua realidade e, de fato, queriam proporcionar uma melhor vivência empresarial para os seus estudantes e os estudantes que estavam ali próximos a eles. Então, a ideia era, de fato, prestar serviços de consultoria para o mercado, para empresas. Então, de fato, colocar em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo no teórico, no seu mundo acadêmico. Então, é assim que surge, né, o Movimento Empresa Júnior. Então, a gente tem uma linha do tempo. Então, a gente olha que a gente tem a primeira J fundada no mundo inteiro. Então, o Movimento Empresa Júnior não existe só aqui no Brasil, ele existe no mundo. Apesar de aqui no Brasil a gente ter muita força. Então, a gente tem o surgimento da J aqui no Brasil, lá em 1988. A nossa primeira J foi fundada lá em São Paulo. Aqui em Pernambuco, a nossa primeira J foi a FECAP Júnior, então vocês podem pesquisar também um pouquinho sobre elas. A gente vai trazer também, ao longo da jornada, pessoas da FECAP Júnior que podem estar em contato com vocês para vocês tirarem dúvidas, conversarem. Então, foi a primeira J criada aqui no estado de Pernambuco. E com os anos, a gente teve essa grande expansão. Então, nos anos 90, a gente teve, de fato, a expansão para outros estados e a gente começou a crescer o Movimento Empresa Júnior. A gente teve, logo em seguida, o primeiro ENES. Então, ENES é uma sigla nova. Inclusive, se os meninos conseguirem colocar a sigla e a tradução no chat, acho que ajuda vocês. ENES é o Encontro Nacional de Empresas Juniores. Então, basicamente, é o maior encontro que a gente tem no mundo. Ele reúne muitas empresas juniores aqui do Brasil. Então, a gente acabou de passar para o ENES, agora em setembro. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês já. E aí, a gente teve esse marco, né, como esse primeiro acontecendo lá em São Paulo. Logo depois, a gente teve a fundação da nossa segunda empresa júnior aqui de Pernambuco, a ACE Consultoria. Então, a gente também vai estar conectando vocês ao longo da jornada com as AJs aqui de Pernambuco. E lá em 1998, a gente tem a criação da FEGEP. Se os meninos conseguirem colocar também, sempre que for sigla, vai ajudar, pessoal. E aí, a FEGEP é a Federação de Empresas Juniores do Estado de Pernambuco. E aí eu queria mostrar para vocês, né, que a gente teve aí realmente esse movimento surgindo aí na FGV. Então, aqui embaixo tem algumas empresas juniores pioneiras no nosso estado. Então, FECAP Júnior, ACS, CIT, Poli Júnior. A gente também tinha a Plantur, mas hoje ela não está mais com a gente, ela realmente foi reformulada. E a partir do tempo, a gente teve essa expansão. Então, a gente tem ainda atualmente encontros globais do Movimento Empresa Júnior. Então, essa é uma foto, por exemplo, bem antiga, lá de 2006, que a gente tem marcando a Conferência Mundial de Empresas Juniores. Então, hoje a gente não tem só um movimento brasileiro, como a gente fala, a gente tem um movimento, de fato, uma rede mundial que traz realmente todo esse inconformismo do que é ser empreendedorismo jovem. A partir disso, então, eu trouxe aqui um mapa único para a gente ver onde estão, né,
como o mundo vê o MEG. Então, a gente vê que o Brasil é uma potência muito grande de empreendedorismo jovem, mas a gente também tem ali outros países abarcados e que tem também essa força dentro de ter a J, né, da criação, da fundação e do desenvolvimento de empresas juniores. E agora, eu queria convidar vocês para falar um pouco sobre um pouco mais da gente, né, um pouco mais do Brasil em si. Antes da gente continuar, eu queria saber se todo mundo está entendendo até aqui. Então, reage, para eu saber que tá todo mundo vivo, assim. Manda um coração, um legal. Que querido, gente. Sei que tá todo mundo por aqui. Boa, então, pra gente continuar, eu vou trazer para vocês agora uma pessoa super especial. Aí eu vou passar um vídeo, eu vou pedir, inclusive, para vocês me falarem se tá carregando certinho. Assim que ele carregar, eu pergunto para vocês. Mas quem vai falar agora é Mimi. Mimi é a nossa guardiã da Brasil Júnior. Ela não é pernambucana, ela é mineira. Então, ela está aqui, ela veio de uma federação, né, mineira, de uma empresa júnior lá de Minas, e hoje ela está na Brasil Júnior. E aí eu convidei ela, a gente convidou ela, Marcelo, que teve esse contato maior com ela, para ela vir falar um pouquinho com a gente sobre a Brasil Júnior e vocês entenderem um pouco mais sobre o funcionamento da Brasil Júnior. Bom, então eu vou soltar o vídeo e vou apertar para vocês se está funcionando o áudio, e talvez eu feche minha câmera, porque eu acho que vai ficar um pouco instável a internet. Mas a gente vai conversando e vendo como é que pode fazer. Deixa eu aumentar aqui o som. Ei, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem ouvir? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Milena, atualmente Boa. estou como gestora de comunidades da Brasil Júnior e no time de desenvolvimento de instâncias, que é basicamente o time que tem como objetivo potencializar a vivência tanto das federações quanto dos núcleos, mas também com uma função muito especial, que é ser guardiã da Federação das Empresas Juniores de Pernambuco, a FEGEP. Então, estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Brasil Júnior e como que a gente impacta na realidade de jovens lideranças. E antes de tudo, preciso falar um pouquinho sobre o que norteia o nosso trabalho, o que faz com que a gente se inspire e se motive todos os dias, que é a missão do movimento, que é formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. Então, hoje, como Brasil Júnior e Movimento, a gente acredita que a juventude é uma resposta direta para a transformação do nosso país. E assim surge justamente a Brasil Júnior, há mais de 20 anos atuando como Confederação Brasileira das Empresas Juniores, com a missão justamente de representar o movimento e também de potencializar a missão que vocês acabaram de conhecer. E não dá para falar só da Brasil Júnior, com a sua missão, com a missão do movimento, a gente precisa falar sobre o impacto que a gente gera. E quando a gente olha para impacto no movimento, no ano de 2024, a gente teve mais de 60 milhões faturados em conjunto com todas as empresas juniores, que hoje a gente abarca mais de 1.400, e isso dá um total de cerca de 23 mil empresários juniores trabalhando pelo movimento em 320 instituições de ensino superior, com destaque em termos instituições em todas as 27 unidades federativas. Então, hoje o movimento ele abarca todos os cantos do país. E aí a gente também tem que falar sobre o impacto na vida das juventudes. Quando a gente olha para o movimento e a gente olha para os nossos pós-juniores, que são as pessoas que já passaram pelo MED, são pessoas que 50% trabalham ativamente com as bandeiras da educação, da juventude e do empreendedorismo, que são as bandeiras que nós levantamos hoje. Além disso, 8,6 é a média da importância que o movimento tem para que os pós-juniores alcançassem o emprego onde estão hoje. E um dado muito, muito importante é que os jovens que participam do MED hoje empregam-se 4 vezes mais rápido que alguém que não faz parte do movimento. Isso demonstra muito a forma como a gente está comprometido em formar lideranças cada vez melhores para que a gente possa impactar no nosso país. E aí, trazendo exemplos, né, queria trazer para vocês algumas lideranças que já estão no mercado, ou em governo, em instituições de ensino, que estão aí impactando o nosso movimento. Então, nós temos o querido Marcos Barão, que é presidente do Conselho Nacional da Juventude, temos a Ana Brandão, temos o Rio Spena, a Fernanda Morim, muitos outros nomes que estão contribuindo com o nosso país. E o que uma empresa júnior ela oferece aos seus membros, né? No final das contas, não só o que a gente oferece aos nossos pós-juniores, mas o que a gente oferece para quem está na instituição de ensino superior. Então, além de você estar participando de uma associação sem fins lucrativos, você tem uma oportunidade direta de executar projetos ainda dentro da universidade e de cuidar de toda a gestão de uma empresa. Então, de você entender como as coisas funcionam e se capacitar disso antes mesmo de você chegar no mercado. Além disso, todas as vendas realizadas pelas empresas juniores, elas são completamente reinvestidas
pelos próprios membros. Então, seja em eventos, seja em algum tipo de capacitação, algum tipo de melhoria para a EJ em si. Então, muito importante que a gente tenha justamente um retorno de 100% para essas pessoas. E com isso a gente forma realmente jovens talentos que impactam a sociedade e as organizações por onde passam. E não poderia deixar de dar um destaque para quem faz isso tudo acontecer. O empresário júnior, ele tem um perfil de estar nos mais diversos cursos. Então, hoje a gente tem empresas juniores de todo tipo de curso, desde engenharias, a psicologia, direito, saúde e muitos outros. As habilidades hoje são muito relacionadas à postura empreendedora, à liderança, ao trabalho em equipe. Isso ajuda demais. E a gente tem uma faixa etária ali de pessoas participando numa média entre 18 a 24 anos. Então, assim, esse é só um contexto geral de um pouquinho que é o Movimento Empresa Júnior e a Brasil Júnior, que está aí trabalhando para potencializar toda essa vivência. Então, espero que vocês tenham curtido, foi bem rapidinho, mas fico muito à disposição para tirar qualquer dúvida caso vocês precisem. Meu número está aí, o meu e-mail, fico muito aqui presente para o que vocês precisarem. Então, espero que vocês continuem curtindo o momentinho dessa noite. Um abraço para vocês. Boa, gente. Mimi trouxe um pouquinho sobre a Brasil Júnior, sobre, de fato, o movimento. Então, algumas dúvidas também que a gente tem, né? Que eu acho que muitas pessoas Ei, têm. pessoal, tudo bem? Muitíssimo Começou boa. de novo aqui a falar, gente. Vocês vão ver, gente, que eu não sou tão boa com tecnologias. Eu já falei isso, né? Mas aí vocês vão ver um processo que é de verdade. Mas a gente deixou também nesse material fixado alguns outputs assim da fala que Mimi trouxe, para que vocês possam, ao longo do processo, caso tenham dúvida, voltar nesse material, reler, entender um pouco mais. Mas eu vou passar assim esse início, porque eu acho que ela trouxe muito bem sobre ter essa responsabilidade com, de fato, o empreendedorismo jovem e ser pessoas inconformadas. Então, estar dentro do movimento Empresa Júnior é saber que você está inconformado com a realidade. Seja uma realidade de, poxa, eu vou sair para o mercado e eu nunca tive experiência com cliente. Tipo, eu vou me formar e eu nunca pude ter contato com marcas, grandes marcas, que talvez eu só tenha daqui a 10 anos. Enfim, é você estar inconformado com a realidade e querer mudar isso. E a partir disso, a gente traz que a missão do MEG é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes em transformar o Brasil. A gente tem aí realmente esse comprometimento com trazer e proporcionar essa vivência, de fato, no mercado de trabalho, através de outros jovens, de uma rede de jovens que estão aqui querendo muito mudar o seu ecossistema. Então, a gente olha para um Brasil empreendedor quando a gente fala de ser mais competitivo, mais ético, mais educador, mais colaborativo, e que os atores realmente geram integrados, assim, geram essas micro-revoluções ao redor de todo o país. Então, o que hoje um EJ de Petrolina, de Garanhuns, de Caruaru, de Recife pode gerar, está impactando talvez em um EJ lá no sul, em uma empresa júnior lá do sudeste, em uma empresa júnior lá do norte. Então, são essas micro-revoluções que a cada dia a gente vai impactando. O ENERG, como eu trouxe para vocês, ele é o Encontro Nacional de Empresas Juniores e ele acontece todo ano. Então, todo ano, o ENERG ele acontece em um local diferente. Esse ano foi lá na Ilha da Magia, em Florianópolis. Então, a gente teve uma vivência bem diferente do que a gente tem aqui em Pernambuco de frio. Ano que vem, o ENERG vai ser na Paraíba. Então, quem estiver aí federado vai ter a oportunidade também de se organizar e se planejar para acompanhar o Encontro Nacional de Empresas Juniores 2025. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que foi o ENERG desse ano, Encontro Nacional de Empresas Juniores desse ano. Então, foi uma experiência que a gente tem. Para quem nunca viu um vídeo de um evento MEG, se preparem. Ele tem um pouco de tudo. Ele tem festa, ele tem comemoração de resultado, ele tem palco, ele tem palestra, ele tem momento de conexão, ele tem momento que todo mundo canta seu hino, muita bandeira, muita energia, de tudo um pouco. Mas melhor do que falar é mostrar, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como foi o desse ano.
let your feeling flow. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Então, o inconformismo numa empresa júnior é intrínseco, ele é constante. Então, todo dia a gente é inconformado, todo dia a gente muda algo aqui dentro. E todo dia a gente busca impactar o Brasil da melhor forma. E é isso que esses jovens fazem, por isso que eles me remetem a muita esperança. Garra, eles têm força, eles vão fazer a diferença. Então, para mim, ser inconformado no movimento Empresa Júnior é não se contentar com o mínimo, mas dar sempre o seu melhor. Eu devo muito ao movimento Empresa Júnior, à minha vida acadêmica. De ver jovens com ideias, com criatividade assim pulsando, criatividade exalando. Hoje tem bailão, eu já convoquei, a foguenta vai encostar. Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas. E Juju na rave, artistas, baby e o clima esquenta. Notas Felipe e Dog Beat, elas não aguentam. Elas não aguentam. No baile de favela, a tchuca brotou. Com essa amiga perversa no mega embrasou. Se envolveu com os malocos de SC e com a L enfeitiçou. Sentou pros malocos de SC e com a L enfeitiçou. Não se assusta, só mexe o bumbum. Oi. Bom, gente, e aí, gostaram? Me contem aqui pelo chat o que é que vocês acharam, assim, uma palavra. A gente tem muita gente aqui, queria ouvir uma palavra, assim, de cada um, de como ficaram impactados pela energia da NESG. Então, vocês viram que são grandes marcas, grandes nomes de palestrantes, Lucas Fofo, falando gigante, e realmente, assim, são pessoas ao redor do país inteiro que você vai estar ali trocando vivências e experiências. Então, hoje eu posso falar, eu já vivi 3 ENERGs, e eu posso falar que eu conheço pessoas do Brasil todo. Então, eu tenho amigos, assim, muito próximos de São Paulo, do Rio, Santa Catarina, Ceará, enfim, do Brasil inteiro. Então, era essa energia que a gente também queria passar para vocês nesse início, que também é uma parte essencial do movimento Empresa Júnior.
Então, passando aqui, assim que eu conseguir voltar, boa. A gente foi seguindo, né, aquela nossa linha histórica, e a gente olha que a gente teve muita tradição. Então, a gente começou que a rede pernambucana, cada vez mais, quando vocês veem aquele palco, o pessoal gritando, comemorando, são empresas juniores que alcançaram as suas metas. Metas de faturamento, metas de colaboratividade, meta de diversidade. Então, as metas que elas se colocaram para aquele ano. E aí, com isso, a gente fala muito de que a cada ano a gente estava ali alcançando essas métricas. Então, vocês vão ter acesso a esses materiais, a gente pode trazer para vocês. Mas a gente também perguntou para algumas pessoas da rede pernambucana o que faz eles serem os mais apaixonados. Então, a gente primeiro vai ter Samuel, do Bevlaqua, que é uma empresa júnior de direito aqui da rede pernambucana. Depois a gente vai ter Nina, que hoje ela está no time FEGEP, inclusive ela está por aqui, dá um oi depois, Nina, mas que antes fazia parte desse Diabetes. Então, eu vou botar vocês para escutarem primeiro Samuel e depois Nina. Deixa eu ver se carrega. Deixa eu ver se eu fechando minha câmera ajuda. Fala, Rede Aspirante, tudo certinho com vocês? Meu nome é Samuel, eu sou diretor institucional do Escritório Bevlaqua, que é uma empresa júnior aqui do estado de Pernambuco, e eu vim falar para vocês sobre o porquê do mestre pernambucano ser o mais apaixonado. A gente tem um legado e uma tradição que são gigantescos e que são referência dentro do movimento Empresa Júnior a nível nacional, mas mais do que isso, a gente impacta e transforma a vida de muita gente. E por conta disso, a gente tem pessoas que são apaixonadas e que entregam 100% pelo movimento que fez tanta diferença na vida delas. E acho que é justamente por isso que a gente pode dizer que é a federação mais apaixonada. Fala, Rede Aspirante, tudo certinho com vocês? Vou colocar Meu nome é aqui Samuel, também eu sou agora. diretor institucional do Escritório Bevlaqua, que é uma empresa júnior aqui. Oi, gente, eu sou Nina, presidente da CTB Tecnologia, EJ da UFRPE, e o que faz o mestre pernambucano ser o mais apaixonado é o nosso inconformismo. Nossa sede por transformação e mudança faz com que a gente não consiga ficar parado e aceitar as coisas como elas são. Nós somos uma rede muito grande que cresce muito, mas também crescemos juntos, sem deixar ninguém para trás, do sertão ao litoral. Porque, afinal de contas, nós somos realmente apaixonados por transformar e impactar Pernambuco. Boa, gente. Então, com esse relato, assim, super apaixonado do pessoal, Oi, gente, eu sou Nina, é que a gente vai seguir o nosso... Fala, Rede Aspirante, gente, eu tudo sou certinho? Estamos dois falando ao mesmo tempo. Agora, a gente vai trazer uma recapitulação com o Marcelo agora de, ok, depois que a gente fez quem é a FEGEP. Eu vou trazer de uma forma mais breve esse início e depois eu vou chamar o Marcelo para dar uma recapitulada, beleza? Então, olhando hoje, para quem ainda não entendeu como é essa ideia dentro do movimento de organizações e governança, a gente tem que hoje, uma empresa júnior, ela está ali dentro, ela pode estar dentro de uma federação. Então, quando uma empresa júnior é federada, ela faz parte de uma rede daquele estado. A federação, o conjunto de federações, é o que está ali olhando para a governança junto com a Brasil Júnior. Então, é como se fosse, assim, governos de um estado, sabe? Então, a gente tem a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Então, seria mais ou menos isso. Então, hoje, as empresas juniores compõem uma rede que é regida por uma federação que compõe as federações que compõem a Brasil Júnior, que a gente olha hoje enquanto Brasil Júnior. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a FEGEP, a gente deixou aqui para registrar e para vocês conseguirem depois se aprofundarem no assunto, ou caso tenham dúvidas. Mas aqui a gente traz um pouco de quem é a FEGEP hoje e qual é o nosso propósito, nossa missão e visão. Então, hoje, a gente é apaixonado por transformar Pernambuco. Vocês vão me ver terminando todo o treinamento que eu tiver presente, falando que somos apaixonados por transformar Pernambuco. Mas a gente olha também para a nossa missão, que é desenvolver e representar o mestre pernambucano. Então, as nossas empresas júnior são representadas pelo time FEGEP. Cada pessoa do time FEGEP passou por uma empresa júnior da rede. A gente tem a função a cada dia de trazer estímulos, de estar ali guardiando, estar próximo à rede, de fato, para desenvolver e ajudar os alunos, as pessoas que estão compondo ali a empresa júnior a se desenvolver. E a nossa missão hoje é ser uma federação ENIA Alto Impacto. O que isso significa? Quer dizer que pelo 9º ano seguido, a gente vai estar ali alcançando todas as métricas junto com a rede pernambucana, as empresas juniores que compõem a rede pernambucana. Aqui tem algumas áreas de atuação da FEGEP, então a gente hoje tem
5 diretorias e a presidência do conselho, que é um órgão de governança externa. Então, presidência executiva, cultura empreendedora. Então, a presidência executiva vai estar olhando muito para relacionamento, vendas. Cultura empreendedora vai estar olhando muito para comunicação, formação de liderança, expansão, que sou eu e Marcelo, a gente olha justamente para essa expansão da rede e o contato com instituições de ensino. Então, a gente lida muito com processos de fundação, federação, auxílio com documentação, desenvolvimento da rede. Para quem não sabe, eu também sou diretora de desenvolvimento da rede, eu vou estar ali olhando para desenvolver a rede. E a gente tem vice-presidência de gente e gestão, que está olhando ali para gente e gestão. Vocês também vão conhecer Cecília, que é a nossa diretora de vice-presidência de gestão, de VPGG, mais para frente. Aqui a gente tem alguns valores. Vocês vão ver que ao longo dos nossos treinamentos a gente ensina vocês também a criar ou aperfeiçoar os valores da EJ de vocês. Então, hoje a gente fala muito que na FGEP a gente tem muito orgulho de ser do Movimento Empresa Júnior, que a gente sabe que a gente trabalha realmente por impactar o ecossistema que a gente está inserido. A gente tem compromisso com os nossos resultados, então a gente está aqui e a gente vai trazer impacto, mas a gente tem muito compromisso com o que a gente está entregando. Tem uma postura empreendedora, então ter de fato uma postura ali dentro do mercado, dentro do ecossistema empreendedor. Ter sinergia, então compartilhar visões, ajudas, cooperar com outras empresas juniores ou outros agentes do ecossistema. A autenticidade, então ser autêntico, ter essa liberdade para potencializar a nossa confiança, vulnerabilidades e transparência. Então, é um movimento que precisa muito de transparência a todo momento para ele funcionar da melhor forma possível. A partir disso, a gente cria aquelas nossas regras não negociáveis, que é aquilo que não se negocia de forma alguma. Então, a gente vai estar olhando para nossa regra não negociável 1, a RNN1, que a gente constrói o nosso legado, mas a gente respeita muito aquelas pessoas que vieram antes. Então, isso é muito bonito de ver que outras pessoas vieram antes e que construíram, sim, uma história. E a gente está aqui para potencializar, então a gente sempre pode fazer mais e melhor na nossa RNN2. Na nossa RNN3, a gente olha muito para ser bravos guerreiros, então superar desafios, tá aqui realmente superando barreiras que talvez a gente encontre ao longo do processo. RNN4, a gente trabalha sempre com um time para alavancar resultados, então sempre em equipe, sempre trazendo, sim, compartilhando essas vivências. Na RNN5, a gente olha muito para gerar impacto nas partes interessadas, então, seja empresas juniores, instituições de ensino, marcas, parceiros. Na nossa RN6, a gente olha muito para ser líder da rede e ter responsabilidade com o que a gente vai deixar para o futuro. E, por fim, na 7, a gente trabalha por realmente estar ali alcançando os nossos resultados. Boa, gente? Até aqui todo mundo, espero que esteja entendido. Aqui a gente traz alguns eventos que a gente tem e que as empresas juniores federadas podem participar. Então, a gente tem lá no início do ano o ELN, que é o Encontros Leões do Norte, que são para as nossas lideranças, então, gerências e diretorias das empresas juniores. É completamente focado em lideranças. A gente tem o Ciranda. O Ciranda é o momento que a gente tem ali o primeiro contato com a rede pernambucana, que olha muito para conectar todo mundo. Então, um dos nossos maiores eventos é um dia completo de evento, que a gente vai estar ali se conectando. A gente tem o EPEG, que é o Encontro Pernambucano de Empresas Juniores, então é o nosso maior encontro que a gente tem no ano a nível estadual. Ele vai acontecer esse ano lá em Garanhuns, e ele vai ser um marco muito bonito. Vocês vão ver que é logo depois do final da jornada de vocês. Então, ele vai acontecer esse ano em Garanhuns. Cada ano ele acontece em uma cidade diferente do estado de Pernambuco. E o Ened que a gente já apresentou também para vocês. E aí, queria chamar a Marcelo para a gente dar essa recapitulada, que a gente olhou um pouquinho na segunda, mas que a gente queria acrescentar para vocês aí anotarem e estarem assim na mesma sintonia, para daqui para frente a gente ter realmente a nossa jornada.
Eu vou falar, na verdade, sobre esse comecinho, mas... Oi, gente, eu nem falei com vocês assim, dei um oi para vocês, mas prazer, estou muito feliz de estar com todos nessa noite. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar, assim, essa nossa jornada. Vai ser um mês, assim, da jornada de federação, já tendo esse spoiler para vocês, mas também isso estava no edital. Mas falando só um pouquinho, esse processo de federação, a gente olha muito tanto para quem quer fundar uma J, quanto para quem já tem uma J, que já tem seus processos, enfim. E para a fundação, a gente olha muito para a formação, para estruturar de fato, para entender como guiar vocês a fazer assim, da melhor forma, rodar a empresa júnior. E para a federação, a gente olha muito para amadurecer os processos que já tem dentro da empresa, para conseguir estar ajudando vocês cada vez mais a estarem alcançando assim resultados muito bons, a estarem de fato tendo uma empresa júnior muito mais estruturada. E aí é um processo legal, que também a gente olha muito para a parte da documentação. A gente auxilia vocês, inclusive já dando esse spoiler, amanhã a gente já vai ter a gente já vai, é amanhã mesmo, a gente já vai ter uma capacitação sobre isso, muito especial, porque a gente quer ao máximo ajudar vocês e entender como guiar nesse processo. E aí tem as etapas, a gente já passou pela fase de inscrições, e aí, pós Marco Zero, que é hoje, a gente vai entrar no túnel Cascavel, que já começa amanhã, e basicamente vai ser esse conhecimento inicial mesmo sobre o movimento Empresa Júnior, sobre o que é necessário, o que é uma mínima empresa júnior viável. A gente vai explicar todos esses conceitos para vocês, e logo depois vem o Alto do Moura, que é muito mais voltado olhando para o modelo de negócio, para a parte comercial da empresa, para a parte de marketing, para estar entendendo como a gente pode impulsionar cada vez mais os resultados de vocês, enfim. E Petrolândia é muito mais voltado para essa questão cultural da empresa, processos de gestão, enfim, a gente faz todo esse auxílio. Além que o Vale do São Francisco é muito essa finalização que a gente faz, assim, de revisão mesmo, para tirar as dúvidas de vocês, mas deixando claro para vocês, assim, que o nosso privado está aberto, assim, e também o grupo de comunicação está muito aberto para vocês estarem conversando com a gente por lá. Deixa eu passar. As datas estão... aqui está atualizado certinho, mas a gente tem hoje a abertura do PUF, logo depois o túnel Cascavel, que ele acaba terça-feira, e aí sobre entregas a gente vai falar já, mas ao longo desse mês, assim, e o comecinho do próximo, a gente vai até a etapa do Vale do São Francisco, que foi a que eu expliquei agorinha. E olhando muito para novembro, a gente já vai ter a questão da preparação da sabatina e a sabatina. O que é isso? Recapitulando para vocês. A sabatina vai ser um momento que a gente vai ter com o nosso conselho articulador da FEGEP, que são os representantes de cada J do nosso movimento, que aí vocês vão estar mostrando essa questão do material que vocês apresentaram assim para a gente durante o PUF, falando um pouco mais da empresa, enfim. É um momento que a gente prepara vocês para isso, justamente, que tem esses dias de preparação, e a gente também vai estar ajudando vocês de uma forma mais próxima ao longo das semanas. Depois a gente fala sobre isso. E eu não sei se é a Amanda agora, mas eu vou continuar falando. Se for ela levanta a mão. Boa, gente, vocês me escutam? Eu tô com a internet um pouco ruim, Ru tá me ajudando. Eu vou tentar deixar minha câmera desligada para vocês me ouvirem melhor. Mas, como o Ru falou, a gente tem esse calendário. A cada etapa, a cada dia, a gente vai explicando para vocês mais detalhado, então não se preocupem.
Mas, justamente, o processo ele é feito muito de treinamentos para desenvolver vocês durante realmente essa jornada e para vocês irem aperfeiçoando a sua empresa júnior. Então, é super importante que vocês estejam nos treinamentos para conseguir realmente absorver todos esses conteúdos. Aí vocês podem perguntar, Mandex, a gente vai precisar estar em todos os treinamentos? Então, não exatamente, vocês podem estar, então a gente recomenda que estejam, mas também é um processo para a EJ toda de vocês. Então, a gente também recomenda que vocês se organizem internamente e vejam, por exemplo, quem tem maior familiaridade, qual área tem maior familiaridade com o treinamento que vai ser em determinado dia, porque aí vocês conseguem repassar esses conteúdos entre si e realmente construir de uma forma conjunta o que vocês precisam. E aí também a gente fala muito sobre as entregas. Então, as entregas, elas são para a gente entender como está a evolução de vocês ao longo do processo. As entregas, elas são mostradas para a diretoria da FEGEP, então, não só a gente dá uma olhada nas entregas para passar feedback para vocês, mas a diretoria da FEGEP e o conselho administrativo da FEGEP, que é formado por pós-juniores da federação, antigos diretores, que é justamente para acompanhar o processo de vocês e estar ajudando vocês a aperfeiçoar e passando esses feedbacks. Boa, até aqui, eu acho que alguém levantou a mão. Eu não sei. Oi, eu. Boa, tu tá com alguma dúvida, amigo? Tô sim, é o seguinte, sobre o edital, na verdade, eu dei uma olhada no edital, e aí vai ter uma lista lá de documentos necessários, né, para o processo. Isso, Aí, você ia falar? Tá bom, vou continuar. Aí, eu dei uma olhada lá, e tem, acho que um ou dois documentos daquele que a minha empresa não vai ter. E aí eu tô olhando aqui no calendário, a gente vai ter mais ou menos um mês, né, até a sabatina, mais ou menos. Tu acha que é tempo suficiente para qualquer um daqueles documentos? Porque eu tava olhando o livro caixa desse ano, a gente ainda não vai ter, enfim, e algum outro. Boa. Vê, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar um pouquinho essa tua dúvida para já. Eu trouxe a lista de documentos, e aí quando eu explicar cada documento, eu acho que eu consigo até te exemplificar melhor. Pode ser? Pode ser sim, perfeito. Pronto, perfeito. Então eu vou passar aqui, eu vou pedir 3 segundos para eu tentar trocar minha internet e ficar melhor para falar com vocês. Rapidinho. Bom, gente, agora acho que vai dar para me ouvir melhor. Mas é isso mesmo que Marcelo trouxe. Tu consegue passar mais um, Ru? Bom, aqui a gente tem os dias dos treinamentos, a gente tá liberando para vocês, justamente para vocês terem isso para se planejar e se programar. Então, hoje a gente já tá olhando, a gente vai ter nessa mudança dentro dos cronogramas, hoje a gente já tá olhando para FEGEP e MEG, hoje vocês já vão sair daqui conhecendo um pouco mais sobre esses dois ecossistemas. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre documentação, então essa é a pergunta, né, que vocês trouxeram. Então a gente vai estar olhando para documentação. No sábado, a gente vai estar olhando para MEV, que é o mínimo empresa júnior viável. Então, tudo aquilo que é o mínimo para a empresa júnior ser considerada por lei uma empresa júnior. E organograma, como vocês podem aperfeiçoar ou montar o organograma da empresa júnior de vocês. Os próximos treinamentos, eu não vou falar um por um, mas vocês vão ver que tem muito olhando para marketing, vendas, serviços, projetos, canais, processos eleitorais seletivos. E aí é legal que vocês sentem assim, enquanto empresa júnior mesmo, enquanto pessoas que estão compondo a empresa júnior, para estar ali presente nos treinamentos. É recomendável que sempre quem puder esteja.
porque todo mundo fica conhecendo, né, tendo aquele conhecimento. Mas caso vocês tenham poucas pessoas hoje presentes, ou enfim, vocês podem fazer esse revezamento, que também ajuda vocês no processo. É importante também, se vocês forem uma empresa já mais consolidada, como a gente tem dentro dessa jornada, vocês tenham sempre alguma diretoria ou alguma gerência também presente no momento para conseguir guiar também, conseguir repassar essas informações. Boa? Algo muito legal que eu já vi as EJs do ano passado fazendo foi pegar, após cada reunião, fazer como se fosse uma memória da reunião e repassava no grupo, sabe? Tipo, hoje o treinamento foi sobre processo seletivo. A gente aprendeu isso, isso e isso. E colocava lá no grupo da sua EJ, porque as pessoas sabiam o que estava acontecendo. E aí pode passar mais um, Ru. Mais um aqui é muito bom. Cada fase, a gente tem um entregável, como a gente estava falando para vocês. O primeiro entregável vai ser no dia 8/10. Aí vocês podem estar se perguntando, Monex, a gente vai precisar, por exemplo, começar a fazer o entregável só quando terminar as capacitações? Não. É recomendável, a gente recomenda que vocês vão produzindo esses materiais ao longo dos treinamentos. Ou tentem já ir produzindo até antes, para quando chegar no treinamento vocês tirarem dúvidas. Então, vocês vão produzindo, vão aperfeiçoando, para na data de entrega conseguir enviar. Para onde a gente envia esses treinamentos? Para o meu e-mail. Então, eu vou estar recebendo até 23h59 esses desafios. Passou do prazo, acontece alguma coisa? Eu vou conversar com vocês e entender o que está acontecendo, só para a gente ter a maior transparência possível dentro da jornada. Todo mundo entendido até aqui? Ok? Boa, gente. E aí, nossa primeira entrega, eu já vou falar para vocês, não é uma entrega, é uma entrega da fase que começa amanhã, e aí eu já vou trazer para vocês um pouquinho. Então, a gente tem a gente vai entregar em PDF como a CJ se liga ao propósito do Movimento Empresa Júnior, a missão, a visão e os valores de vocês, ritos e organogramas que vocês têm hoje. A gente vai detalhar também, a gente vai mandar lá no nosso grupo de comunicação, o detalhamento das documentações que vocês têm que apresentar em cada fase. Tá? Então, não se preocupem que isso também a gente vai estar repassando para vocês. Aí, pode passar mais um, eu vou. Então, a gente tem o do Alto do Moura, a gente já tem uma entrega um pouco mais extensa. No Alto do Moura, a gente recomenda que vocês realmente reúnam assim, toda a empresa júnior para ajudar a produzir e comecem a produzir logo desde o primeiro treinamento para vocês não se perderem. Tranquilo? Pode passar mais um, Ru. E aí a gente tem Petrolândia e Vale do São Francisco, a gente juntou as duas fases em uma única entrega para a gente conseguir ter as entregas e a gente vai repassando para vocês certinho. E aí, Ru, pode passar mais um. A gente já está chegando à finalização, mas antes de finalizar, gente, eu queria ressaltar para vocês documentação. A única documentação que uma empresa júnior não pode deixar de ter é o CNPJ ativo, porque o CNPJ é o documento que vai dizer, perante a Lei Federal das Empresas Juniores, que uma empresa júnior é uma empresa júnior. Então, como que a gente consegue esse CNPJ caso a gente ainda não tenha? Vocês vão ter que fazer esses dois documentos antes da lista aí do CNPJ, que é o Estatuto Social, que é a ata de fundação, e a ata de eleição e posse, que é a ata, enfim, vai fundar a empresa júnior de vocês. A dúvida que vocês fizeram é justamente sobre não ter alguma dessas documentações. Não se preocupem, a gente está aqui para ajudar mesmo. Inclusive, o primeiro treinamento que vocês têm da jornada, que vai ser amanhã, é sobre documentação. Então, é para vocês tirarem dúvida, é para vocês realmente conseguirem estar aqui entendendo a completude dessas documentações e conseguirem começar a mandar para cartório, a produzir. Mas o único que não pode deixar de ter é o CNPJ. As outras documentações, esses daí, né, a gente reduziu um pouco a lista. Inclusive, tu vai ver, amigo, que nem tem o livro caixa aqui. Então, caso vocês tenham, seria muito bom para a regularidade da EJ de vocês, mas caso vocês não tenham, a gente faz uma porcentagem. Então, vocês têm que ter, no mínimo, 60% dessas documentações concluídas. Então, esse é o mínimo do mínimo para se federar.
Então, por isso que a gente coloca essa lista. Mas, idealmente, quando o conselho vai votar, quando eles olham que vocês têm as documentações completas, regularizadas e atualizadas, eles já entendem que é uma empresa júnior que está ali atendendo às leis. Então, eles já conseguem dar um voto um pouco mais, realmente, assim, já tem um passo a mais para vocês serem federados. Deu para entender, gente? O único que não pode deixar de jeito nenhum de ter é o CNPJ. Boa, todo mundo botando ok. Massa, pessoal. Tu consegue passar mais um, Ruth? E aqui eu queria só revisar algumas coisas. Não se preocupem, a gente vai mandar o manual para vocês criarem essas documentações, caso vocês ainda não tenham. A gente tem um drive explicando como são essas documentações. E ao longo da jornada também a gente vai sempre tirando dúvidas. Quando a gente olha para... pode passar mais uma, Ruth. Agora, a gente tem 2 processos, gente, que foi o que a gente falou. A gente vai estar olhando para 2 tipos de maturidade. Uma maturidade de fundação, que é esse estágio inicial, que vai estar tendo coisas mais práticas, coisas um pouco mais iniciais. E depois a gente vai ter uma mandala de federação. Aí pode passar mais um. Agora, então, estágio 2, que é justamente coisas um pouco mais avançadas, tópicos mais avançados. Aí vocês podem estar se perguntando, a gente sabe quando é que a gente está olhando um assunto, conteúdo, de, por exemplo, de uma área de vendas um pouco mais avançada, de uma área de projetos um pouco mais avançada? Não, a gente traz isso de forma em conjunto ao longo do processo para que vocês realmente entendam e se desenvolvam todo mundo junto. Mas a gente sabe que na hora de analisar lá na janela de federação, na sabatina de vocês, a gente vai estar olhando qual é o nível que cada empresa júnior atingiu dentro do processo. E é normal. Por exemplo, às vezes uma empresa júnior está olhando muito mais para o seu processo de vendas e tem ali o nível 5 alcançado em vendas, mas não tem ainda alguns processos, por exemplo, da área de gestão, da área de time e cultura. Ou, enfim. E tá tudo bem, a gente sabe que os processos, nem todo mundo vai estar assim completamente desenvolvido, porque é um processo que as empresas júniores federadas continuam a cada dia também se desenvolvendo. Pode passar mais um, Ru. Eu queria reforçar, para a gente finalizar a nossa reunião, acerca apenas da deliberação. Então, a deliberação do processo não é feita nem por mim, nem por Ru, nem por Marcelo. A deliberação, nem pela diretoria da FEGEP, pelo nosso conselho administrativo. Então, o conselho administrativo, hoje ele é composto por 3 pessoas, pós-juniores, diretoras, que já foram, né, diretoras da FEGEP, e eles estão ali como conselho externo, votantes, depois de vocês apresentarem quem é a empresa júnior de vocês e apresentarem o pitch de vocês. O pitch de vendas é como se vocês estivessem realmente assim, mostrando por que a empresa júnior de vocês deve sim estar junto ao movimento federado. E o conselho depois vota essa estadia ou não de vocês dentro da rede federada. Então, a diretoria avalia o desempenho de vocês e passa feedback durante todo o processo, mas quem vota é o conselho administrativo. Todo mundo entendeu isso, gente? Tudo certo? Boa. Inclusive, no final do processo é avaliado as entregas, as documentações, o nível de participação, e a partir desses 3 pilares, as empresas juniores são indicadas à janela de federação. Então, pode acontecer de alguma empresa júnior que participou do processo não participar da sabatina, que é o que a gente chama de janela de federação? Pode acontecer, porque justamente é mediante a performance dessa empresa júnior durante os treinamentos, durante as entregas, durante a participação, que a gente vai estar ali mediando e olhando essa recomendação para ela participar da janela de federação. Tranquilo? Pode passar mais um, Ru. Últimas recomendações que eu queria trazer para vocês. Sempre que não puderem estar presente, pode vir falar com a gente, justifica para mim, para a Ru, para Marcelo, para a gente saber que vocês realmente não conseguiram se articular para estar presente. Todas as reuniões, elas são gravadas, então todas as vezes que vocês não conseguirem estar presentes, vocês vão poder assistir pelo YouTube, vocês podem pesquisar FEGEP, Marcelo vai colocar inclusive lá no grupo para vocês já terem esse acesso. A gente tem um canal oficial de comunicação, então tirem muitas dúvidas por lá para a gente conseguir também compartilhar esses conhecimentos com as outras pessoas. E pode passar mais um, Ru? Documentações a gente já falou, pode passar mais um? Aqui. E aqui a gente vai estar olhando que esse edital ele é vigente durante todo o processo. A gente tem o nosso canal de comunicação oficial pelo Telegram
e a gente precisa que vocês estejam alinhados ao Código de Ética do MEG, do Movimento Empresa Júnior. Então, a primeira recomendação que eu daria para vocês é ler o Código de Ética, entender o que de fato está aceito ou não dentro do movimento, porque a gente é regido pela ética, a gente tem um conselho de ética, a nossa presidente do conselho, nossa diretora, é presidente do conselho da FEGEP, ela é representante nacional do Comitê de Ética, então, junto com a Brasil Júnior, e a gente olha muito para um movimento mais ético, mais transparente, mais seguro para todos, então a gente segue sempre o Código de Ética. E qualquer violação ao Código de Ética, a empresa júnior ou a pessoa associada à empresa júnior é recomendada a sair desse processo de federação. Bom, gente, acho que agora a gente passou todas as informações possíveis para a melhor participação de vocês dentro do processo. Aqui a gente tem um QR Code do nosso Telegram para o grupo dos Bravos Guerreiros. Então, tem muita gente ainda faltando por lá. Então, compartilhem, por favor, com as suas EJs, certifiquem que todo mundo está lá para entender o que é que está acontecendo e conversar um pouquinho com a gente. Perfeito? E por isso, aí vou pedir para... Tirem print. Vou pedir para a Marcela mandar também de novo, reforçar mais uma vez os grupos de comunicação. Mas faça mais um, Ru. Ru aí, colocando tudo no chat, arrasou. E aí, para a gente finalizar, a gente falando sempre, queria passar se que vocês estão prontos para essa jornada e finalizar falando que os nossos contatos estão aí também no slide, caso vocês queiram. Então, a gente vai compartilhar um drive de conteúdos com vocês, então o Marcelo vai repassar para vocês qual é o nosso drive de conteúdo para vocês acessarem esses conteúdos. E eu não poderia finalizar de outra forma, depois de a gente apresentar o nosso movimento, do que falando que somos apaixonados por transformar Pernambuco. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendendo do processo, pensando como é que vai articular com o CJ, animado para participar e conhecer um pouco mais sobre as áreas de atuação de uma empresa? Tudo certo? Boa. Os nossos treinamentos, eles geralmente são um pouco mais curtos do que 1h30. Hoje ele é o único treinamento que ele de fato dura 1h30, porque é a apresentação. Geralmente a gente tem ali uma média de 1h, 45 minutos, 1h15, dependendo do assunto que a gente vai estar abordando. Mas só para vocês se planejarem, por isso que a gente traz essa média também de participação. Perfeito? Então, acho que o Marcelo tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa, amigo? Pronto, então a minha finalização é que eu encontro vocês nos próximos treinamentos e qualquer coisa podem falar.
Não, só ia dizer que, tipo, a gente reforça por lá essa questão dos horários, e aí, só para ficar registrado, a gente pode fazer uma enquete por lá, e aí vocês colocam a disponibilidade. Mas é isso, gente. Eu acho que a Amanda, ela não tem mais nada para complementar também, não. Só desejar uma boa noite para vocês. Tchau, gente.